Boa tarde, terceiro ano. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Com a Pro está tudo bem. Nós vamos iniciar a apostila 3 de português, tá? Então, nossa aula é sobre português. Pegaram a apostila 3? Todos estão com ela aí? Sim? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou ler um texto da página 5, tá? Nós iremos fazer da página 5 até a página 13. E enquanto eu vou lendo, vocês vão observando, vão lendo comigo também aí, e vocês vão adivinhar de quem que eu estou falando, tá? Vamos ver se vocês vão descobrir quem é esse personagem secreto que eu vou ler agora. Tudo bem? Tá? Então vamos começar. Ei, você aí. Isso mesmo. Você que está lendo. Você deve estar se perguntando: quem está falando comigo? Posso me apresentar? Eu sou aquele que mora no escuro, faz estranhos barulhos, às vezes fica atrás do muro. A mim você não quer ver. Você tenta se esconder, querendo se proteger. Eu posso te fazer gritar. Eu posso te fazer chorar. E, na pior das hipóteses, eu posso te fazer desmaiar. Você já sentiu? Os cabelos arrepiados, os olhos esbugalhados ou bem fechados, o corpo tremendo ou paralisado, o coração acelerado, calafrios, arrepios, hein? Então, você já me conhece. Quem sou eu? Hein? Quem sou eu? Quem é que deixa vocês com os olhos arregalados ou bem fechadinhos? Que deixa vocês assim, com o coração disparado, hein? Que faz chorar ou faz até gritar. Quem é? De quem que eu estou falando? Vocês já descobriram? Sim, né? Isso, muito bem. Eu estou falando do medo. O medo faz tudo isso com a gente. O medo faz a gente sair do nosso controle, tá? E o que é o medo? Para vocês, o que é o medo? O que te faz sentir medo? Hein? Como que vocês ficam? O medo, ele é uma mistura assim de sentimentos, de ansiedade, com pavor, com o que mais, crianças? Que mais que vocês acham? É uma sensação de se sentir ameaçado, né? Desprotegido, né? Muitas vezes, quando a gente sente medo, a gente se sente desprotegido. E você vai querer o quê? Você vai correr para sua cama, cobrir a cabeça, ou correr para a mamãe, correr para o papai, correr com quem está perto e te abraçar, não é mesmo? A gente tem medo de um pesadelo, né? Tanto que na página 6 tem um relato de 3 crianças. Perguntaram para eles qual era o maior medo que eles sentiam. E eles desenharam. Cada um tem um medo diferente. Ó, que é o Arthur, de 5 anos, desenhou. Para mim, isso é um bicho-papão. É um monstro. O que vocês acham que é? A gente vai conversar isso na aula ao vivo, tá? A Júlia, de 7 anos, desenhou, falou que ela tem pavor de chuva com trovão. Tem pavor. Eu também, crianças, tenho pavor de trovão. Morro de medo. E vocês? E o João Vitor tem pavor de acidentes. Provavelmente pode ter acontecido um acidente com ele e isso fez ele ter medo, fez ter trauma, tá? Às vezes não, às vezes ele só tem medo mesmo, tá? Ou a Júlia já passou por muitos momentos de tensão com o trovão, tá? Medo de morrer, medo de ir à praia, medo de ir à piscina. Tem gente que tem medo de sair na rua. Vocês sabiam que o medo, muitas vezes, ele acaba sendo uma doença e muitas pessoas têm que se tratar por causa do medo, tá? Então a gente tem que observar muito como que é esse medo. Esse medo, ele é normal?
o medo de todo mundo ou ele é um medo exagerado? Hein? Precisamos observar, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar no vídeo todas essas páginas, tá? Mas, no ao vivo, nós iremos fazer a página 7. Vocês não precisam fazer antes. Se quiser, pode me esperar. Caso queiram fazer, não tem problema. Pode fazer. Mas, se quiser esperar na aula ao vivo, pode esperar, tá? Nós vamos fazer a página 7, 8, 9 e 13. Eu vou especificar direitinho na Agenda Edu, fiquem tranquilos, tá? Então, tudo bem. Então, vamos lá para a página 7. A página 7, nós vamos conversar na aula ao vivo. E se vocês quiserem fazer comigo, pode fazer, tá? Mas aí é bom que vocês já assistiram o vídeo, já foram pensando nos seus medos e na aula já tá tudo aqui para vocês falarem, tá? Na página 7, tá assim, exercício 3. O espaço abaixo é para você representar o seu medo. Depois, se quiser, fale sobre isso com a turma. Então, o espaço abaixo é para vocês desenharem. Então, na aula ao vivo, o que a gente vai fazer? Caso vocês queiram desenhar antes para na aula ao vivo mostrar, pode mostrar. Melhor fazer isso, para a gente não acabar não perdendo tempo. Então, vocês façam o desenho de vocês aí, para você representar o seu medo. E na aula ao vivo, vocês só viram assim e mostram para a turma, tudo bem? O 4. Faça uma lista destacando os medos mais comuns que surgiram neste bate-papo. Então, você vai fazer, aí na aula ao vivo a gente vai conversar e vocês vão fazer a lista do medo mais comum que vocês sentiram, tá? Em relato com os colegas. Aí tá o menininho. Ui, que friozinho na barriga! Será que só você sente isso? Ou todas as pessoas sentem algum tipo de medo? Descubra a resposta lendo o texto a seguir. Então, na página 8, tem um outro texto, tá? Medo todo mundo tem, de Silvinha Meirelles. Ó, minha xará, tá? Exploração e descoberta. Hora do texto. Medo? Todo mundo tem. Você já pensou que todo mundo sente algum medo? Pode ser medo de aranha, rato ou cobra, de avião, de polícia ou ladrão. Tem gente que sente medo de ficar sozinha, do fogo, de monstro, da morte ou de trovão. Existe o medo de sentir dor e até o medo de sentir medo. Seja lá qual for o seu medo, ele toma conta da gente. É o único. Só nosso. É apavorante. A reação das pessoas pode ser fechar os olhos ou ficar paralisado, feito estátuas. Às vezes, dá uma tremedeira nelas e as pessoas riem e falam sem parar, sem pensar. Pode ser também que gritem ou chorem baixinho. À noite, todos os medos crescem e a coragem diminui. Para afastar o medo, você pode cantar, correr, rezar, pensar em outra coisa, assobiar, se esconder, chamar alguém ou chegar perto chamar alguém ou chegar perto do medo e olhar para frente, para ele de frente. Quem tem coragem de fazer isso? Olhar o medo de frente, encarar ele. Eu não tenho. A verdade é que não existe um jeito certo ou melhor para afastar o medo. Tudo depende do tamanho do medo, mas também depende de você, tá? Esse texto é de Silvinha Meirelles, O Livro dos Medos, tá? Você viu que legal? Medo. O que é medo? Aí embaixo tem diálogo com o texto, o exercício 1. Nos 4 parágrafos do texto, a autora apresenta diferentes aspectos do medo que podemos sentir. Relacione as colunas adequadamente. Então, aqui tá assim, ó. O 1, que é o primeiro parágrafo. O 2, o segundo parágrafo. O 3, o terceiro parágrafo. E o quarto parágrafo.
Aí, do lado, tá as palavras. O que podemos fazer para afastar o medo? Primeiro quadradinho. O segundo, as reações que podemos ter quando sentimos medo. Os medos que podemos sentir, do que depende o jeito de afastar o medo. Então, esse exercício é o seguinte: vocês viram um texto. O texto tem os parágrafos, não tem? Então, qual que é o primeiro parágrafo? Então, você vai lá no texto, você vai contar os parágrafos. Vocês já sabem o que é parágrafo, né? Vocês já aprenderam isso. Parágrafo tem a margem do caderno, tem toda vez que for parágrafo, ele deu um espacinho do parágrafo, da margem, tá? Geralmente, eu costumo falar para as crianças na sala, marca um dedinho que vai ser o parágrafo, tá? Então, vocês vão observar que todas as vezes que ele der uma afastadinha da margem, é o parágrafo, tá? Então, vocês vão contar. Quantos parágrafos tem? Um parágrafo, 2 parágrafos, tá? E vocês vão vendo, aí você vai falar. O que podemos fazer para afastar o medo? Qual parágrafo que está falando isso? Onde que está esta frase? Aí você vai lá no texto e vai procurar essa palavra e vai riscar, tá? É melhor você fazer um traço embaixo, mas na aula ao vivo a gente vai fazer isso, tudo bem? Tá? Aí a segunda, as reações que podemos ter quando sentimos. Onde está isso no texto? A gente vai ter que procurar. Então, isso são partes de interpretação de texto. Toda vez que for interpretações de texto, não adianta falar, eu não tô entendendo, Pro. Então, vocês têm que ler várias vezes, quantas vezes for possível, tá? Então, na aula ao vivo, a gente vai voltar aqui de novo, vai voltar no texto e vamos procurar onde está essas frases. Vocês vão aprender a procurar no texto, tá bom? Então, tá. No exercício 2, o título do texto é Medo? Todo mundo tem. Você também acredita que todas as pessoas sentem algum tipo de medo? Explique sua resposta. Então, vocês vão pensando para você colocar, tá? Essa resposta. O que você acha? Na 3, releia o terceiro parágrafo do texto e depois responda. Por que será que à noite todos os medos crescem? Por que será que só à noite acontece isso? O que vocês acham disso? Hein? Então tá. Aí tá na primeira bolinha. Nesse mesmo trecho, a autora representa alguns truques que podemos nos ajudar a enfrentar o medo. Você já usou um deles? Em que situação? Então, vocês viram que no texto ela dá algumas dicas que ela acha aquilo. O que você tem que fazer? Você tem que rezar? Você tem que se esconder? O que você tem que fazer para. O que você faz para sumir o seu medo? Você canta? Você fala? Hein? O que você faz? Quando eu era criança, ainda até hoje, né? Não só quando eu era criança, eu morria de medo de escuro e de ficar sozinha. Então, quando eu ficava sozinha, eu começava a cantar lá, 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 entrava no banheiro cantando, porque eu achava que eu cantando, o medo não ia chegar até mim. O medo não gosta de barulho, tá? E isso era o meu pensar de criança. E vocês, o que vocês fazem para sumir o seu medo, tá? Esse era o jeito que eu fazia. E vocês, como vocês fazem, tá? Aí tá, 4, releia este trecho do texto. Seja lá qual for o seu medo, ele toma conta da gente. É único, só nosso, é apavorante, não é mesmo? A outra bolinha. Que ideia a autora quis dar ao leitor ao escrever a palavra apavorante em letras maiúsculas? Por que você acha que ela escreveu apavorante com letra maiúscula? O que ela quis passar pra gente, tá? Então, você vai falar isso pra gente na aula ao vivo, a gente vai conversar. 5. Observe que no texto a autora fala diretamente com o leitor, quase como se estivesse conversando com ele. Marque um trecho do texto que confirme essa informação. Então, no texto, ela, é esse último texto, tá? Que a gente leu. Ela dá a impressão que ela tá falando com alguém, com o leitor. Quais são essas partes? Quais são esses trechos, tá? Então, a gente vai falar sobre isso.
Na página 10, tem uma continuação do tom. Leia a seguir a continuação do texto Medo. Todo mundo tem, de Silvinha Meirelles. Então, nós vamos ler a continuação, ó. Andei conversando com várias pessoas. Todas elas tinham seus medos e algumas sabiam exatamente como enfrentá-las. Então, essa autora, ela conversou com várias pessoas e cada uma tinha um jeito de enfrentar o medo. Então, ela passou isso pra gente, tá? Ela está relatando a fala dessas crianças, como que cada um afasta o seu medo, manda ele embora para longe, tá? Então, tá, o primeiro relato. Medo do escuro. Eu tenho medo quando apago a luz. Parece que alguém vem me pegar. Ou quando eu ponho o meu pé entre a cama e a parede. Fico com medo que saia uma mão verde acinzentada e pegue o meu pé. Esse era o medo dessa criança. Aí olha o antídoto. Quando eu era pequena, vi um slide de patinhos. Então, até hoje, quando penso numa coisa ruim, mudo de assunto na minha cabeça, como se estivesse trocando de slide. Esse foi um relato de Nina Albuquerque, 9 anos. Então, vocês viram que bonitinha? Como que ela foge do medo dela? Vamos ver outro. Medo de ficar sozinha. Quando eu era pequena, eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu achava que um monstro vinha me pegar. O antídoto: grudar no meu cachorro. É Júlia, 12 anos. Você viu que legal? Ela grudava no cachorro dela para perder o medo. Medo de raio, de fantasma, de bruxa e lobo. Tenho medo de raio e de fantasma, e de um fantasma me engolir. Também não gosto de história com bruxa e lobo, porque fico imaginando que eles vão sair da história para vir me buscar. Antídoto: eu me deito e me cubro. Você viu que bonitinho? Você viu? Esse é o Marcelo, 6 aninhos, tá? Vamos ver mais relatos. Medo de gente. Meu maior medo é de encontrar uns sujeitos mal encarados, principalmente à noite, quando estou voltando para casa. O antídoto: sair acompanhado ou prestar atenção nas pessoas. André, 15 anos. Você viu? Até 15 anos tem medo. Medo de terror. Eu fico com medo quando assisto a um filme e tem partes que assustam. Quando um filme que eu vi que tinha um cara pegando fogo. Antídoto: eu fecho os olhos. Priscila, 8 anos. Medo de pesadelo. Tenho medo de pesadelo. Antídoto: lembrar que o sonho é meu, inventar um jeito de me defender, pensar bem na saída e voltar a dormir. Kiko Meirelles, 9 anos. Poderiam colocar o nosso medo aqui também, né? Ela poderia colocar o nosso medo no livro dela. Medo do medo. Quando a gente está com medo, não pensa direito, só no medo. Antídoto: nenhum. Tereza, 7 anos. Então, ela fica com tanto medo que ela não consegue pensar em nada. Ela sente medo e pronto, tá? Medo de ladrão. Eu também tenho. Quando eu fico sabendo de história de ladrão na vizinhança, ou coisa assim, me dá medo. Principalmente de manhã bem cedo. Quando o cachorro late, eu fico imaginando que tem algum perigo lá fora. Antídoto: tentar esquecer e dormir outra vez. Luciana, 8 anos, tá? Agora na outra página, 12. Medos variados. Eu tenho medo de cobra, de escorpião, de vampiro, de fantasma, de dragão e do Tiranossauro Rex. Antídoto: não tem um jeito certo. Precisa da ajuda do papai ou da mamãe. Você viu que legal esse? É Theo Farias, 4 aninhos. Medo de bicho que morde. Tubarão, leão, tigre, elefante e onça. Antídoto: não sabe. Ana Ayumi, 3 anos. Medo de barata. Tenho medo de muita coisa,
mas principalmente de correr de carro e de barata. Tenho a impressão de que a barata é muito grande. Antídoto: fugir. Erane, 40 anos, psicóloga. Olha só, 40 anos, é uma psicóloga e ela tem medo de barata. Ela foge. Eu não. Se eu vejo a barata, se eu não matar, eu não fico tranquila. Porque aí eu fico com medo dela ir na minha cama. Então, melhor matar, né? Pois é. Medo de elevador. Não gosto de lugar alto. Nunca olho para baixo. Mas o pior é elevador. Se estiver cheio, subo pelas escadas. Antídoto: fugir, fingir que não estou dentro de um elevador. Ana Maria Escobar, 39 anos, pediatra. Olha, essa é uma doutora, é uma médica e ela tem medo também. Então, esses são alguns relatos que essa autora, a Silvinha Meirelles, colocou das crianças para vocês verem, tá? Que todos sentem medo, todos. A gente só não pode deixar o medo atrapalhar a nossa vida, tá? Mas todos têm um medo. A página 13, vamos lá. Diálogo com o texto. No livro original, a autora entrevistou muitas pessoas de idades bem diferentes. Vocês observaram, né? Aqui apresentamos apenas alguns desses depoimentos. Responda. A. Cite duas pessoas que têm medo de coisas criadas pela imaginação. Então, vocês, na aula ao vivo, a gente vai colocar aqui quais os medos que a pessoa teve, ou a criança ou não, que foi de imaginação, medos de imaginação, coisas que não existem, tá? Quais que são? Quais foram? Cite duas coisas que têm medo de situações que envolvem um perigo real. O que é um perigo real? Uma coisa real, uma coisa que realmente pode acontecer, tá? Quais foram lá nos relatos que a gente leu? E o C? Lendo as declarações dadas, pode-se afirmar que apenas os adultos têm medo de situações que envolvem perigo real? Hein? Só os adultos têm medo ou não? Todos têm medo. Criança, adulto, todo mundo tem medo? O que vocês acham? Aí justifique sua resposta. Aí vocês vão ter que falar por quê, tá? 2. Observe que, após cada declaração dada pelas pessoas, aparece a palavra antídoto. Explique o significado dela no texto. O que é o antídoto? O que é isso? O que vocês acham que é isso? Tá? Vocês vão explicar, depois eu vou explicar para vocês, tá? Então, é isso que vocês vão ter que fazer, ó. Das pessoas entrevistadas, só uma não sabe o antídoto para o seu medo. Que antídoto você sugere para ela? Comente sua questão com os colegas. Então, aqui você vai colocar qual das entrevistadas que falou que não tem antídoto. Qual que é? Voltam lá no texto, releiam e marcam aqui pra gente, tá? Então, é isso nossa aula de hoje. Não esqueçam que nós vamos fazer na aula ao vivo, tá? Fiquem tranquilos. E na parte de redação, eu sugiro o seguinte, que vocês voltem lá no comecinho do livro, na página 6, onde está a troca de ideias. Aqui está a troca de ideias e tem duas perguntas. A primeira: agora que você já sabe de quem estamos falando, responda: quando foi a última vez que você encontrou? Cara a cara. Se quiser, descreva esse momento para a turma. Então, nossa redação hoje é bem legal. Todos vão saber fazer. Não tem às vezes que a gente tem que fazer redação e você não tem ideia, não sabe o que escrever. Essa eu tenho certeza que todos vão saber o que fazer. Então, você vai pegar o seu caderninho da sala e você vai lá e vai fazer. Qual foi a última vez que você deu de cara com esse medo? O que aconteceu? Qual foi esse medo, tá? Aí no 2, assim, você não precisa responder com uma pergunta. Essas perguntas, elas ajudam vocês a elaborar a redação de vocês, tá bom? Ó, pedimos que algumas crianças de diferentes idades apresentassem seus medos por meio de desenho. Veja só. Então, na 2 está falando que eles pediram para algumas crianças representar o medo. Então, vocês vão fazer assim. Vocês vão descrever qual foi a última vez que você deu de cara com o seu medo, qual que é o seu medo mais aterrorizante, o que você sente quando você sente esse medo e qual o seu antídoto. O que você faz para mandar embora de vez esse medo, tá? E depois você vai desenhar.
Vai fazer igual essas crianças. Essas crianças, elas falaram e elas desenharam. Então, você vai falar. E o porquê que você tem esse medo? Hein? Entenderam? Então, vocês façam a redação, que na aula ao vivo a gente vai conversar. Nossa aula vai ser bem legal, né? Então, um beijo a todos e até daqui a pouco. Tchau!